Olá pessoal, esse é um projeto da UTF-PR Guarapuava, é o projeto de recursos digitais aplicados ao ensino de matemática. O objetivo desse projeto é produzir videoaulas para aperfeiçoar e auxiliar a compreensão de alguns conceitos básicos da matemática. Os coordenadores desse projeto são o professor Michel Teston Sensato, a professora Cediane Carmen Lunardi Hernandes. As correções foram feitas pelo professor Michel Teston Sensato, pelo professor Juliano Gonchorowski e pela professora Tatiane Cardoso Batista e pelo professor Alexandro de Castilho. As gravações foram feitas por Gustavo Silva Rodrigues, que sou eu, e Gabriel Berton Pereira da Silva. Site e divulgação na web foram feitas pelo Luciano Marreiro Abílio. Vamos dar início à aula de matrizes e determinantes. Nesta aula estudaremos os seguintes tópicos: tipos de matrizes. Dentro de tipo de matrizes está contidos os conteúdos de matriz nula, matriz diagonal, matriz identidade e matriz transposta. Operações com matrizes. Dentro de operações com matrizes veremos adição, subtração, multiplicação por escalar e multiplicação entre matrizes. Matriz inversa, determinante de matrizes, matriz dos cofatores, matriz adjunta, teorema de Laplace. Então, para a gente poder começar o nosso estudo sobre as matrizes, a primeira coisa que a gente precisa saber é saber o que é uma matriz. E saber o que é a definição de matriz. Então, eu vou falar para vocês, a definição de matriz é a seguinte: chama-se matriz toda tabela de elementos formada por m linhas e n colunas. Dizemos que essa matriz tem ordem m por n, onde m e n pertencem ao conjunto dos números naturais, tirando o zero, é claro, por causa do asterisco ali, no caso. Vamos dar alguns exemplos para deixar isso claro. Isso é uma matriz, uma tabela de elementos formada por m linhas e n colunas. Agora, como que a gente lê essa matriz? Como que a gente pronuncia isso? Tem uma maneira, é o que a gente vai ver agora. A gente lê essa matriz da forma matriz de ordem 3 por 2. É assim que a gente pronuncia ela. Um segundo exemplo. A gente pode ver, já fazendo análise, a gente pode ver que ela tem duas linhas e 4 colunas. Então a gente lê essa matriz da forma matriz de ordem 2 por 4. Um terceiro exemplo. A gente vê que essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Então a gente lê ela da seguinte forma: é uma matriz de ordem 3 por 3. Uma observação: geralmente as matrizes são representadas entre parênteses ou colchetes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você representar a matriz dessas duas formas, está correto. Por quê? Porque o primeiro caso está em colchetes e o segundo caso está em parênteses. Dessas duas formas está certo. Só que é comum, algumas vezes pode notar isso, que o pessoal costuma representar dessa forma. Com barras. E com barras está errado. Com barras isso não é matriz. Isso aí é um número. A gente vai ver lá logo mais à frente que isso é o determinante de uma matriz. Mas enfim, representar a matriz com barra, você não está representando a matriz, você está representando um número. Não é matriz isso. Então, fique atento para esses dois primeiros casos, que é o jeito certo de representar uma matriz. Representação de uma matriz genérica. Para representarmos matrizes genéricas, indicamos cada um de seus elementos por uma letra minúscula, seguida de dois índices. O primeiro indica a linha e o segundo indica a coluna onde está posicionado o elemento. Por exemplo, o modelo de uma matriz genérica 2 por 3 é representado por... O que a gente pode perceber aqui? Que cada elemento tem uma espécie de, vamos dizer assim, código. Que, por exemplo, como eu disse, o primeiro índice representa a linha e o segundo índice representa a coluna. Isso aqui a gente pode ver. Esse A1, 2 se chama dessa forma, A1, 2. Por exemplo, ele está na primeira linha
segunda coluna. O primeiro índice representa a linha, o segundo índice representa a coluna. Por isso, A1, 2. Esse aqui, A2, 3. Se pronuncia dessa forma. Por exemplo, ele está na segunda linha, terceira coluna. E assim por diante. Continuando, onde o elemento A1, 2 está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Modelo genérico de uma matriz M por N. Essa aí é a matriz M por N. E essa matriz representa qualquer matriz de ordem M por N. Onde A é igual onde a matriz A é igual a IJ M por N. Onde I indica a linha e J indica a coluna. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o elemento A11. O elemento A1, o I é igual a 1, J é igual a 1. É o I, o J. A33, outro exemplo diferente. A32, o I é igual a 3, o J é igual a 2. E esse M por N é a ordem. Por exemplo, aqui pode ser 5 por 6, 7 por 9, enfim, pode ser uma matriz de qualquer tamanho. Essa é a matriz genérica que representa qualquer tamanho. Agora vamos dar alguns exemplos para deixar esses conceitos mais claros. O elemento A1, 3 ocupa a primeira linha e a terceira coluna. Foi o que eu disse. O primeiro elemento representa a linha, o segundo representa a coluna. O elemento A2, 3 ocupa a segunda linha e a terceira coluna. Qual é o elemento A32 da matriz? Temos a matriz, sabemos que esse índice representa a linha e esse representa a coluna. Então, o índice que representa a linha é igual a 3, então sabemos que fica na terceira linha. E o índice que representa a coluna é igual a 2, então sabemos que está na segunda coluna, terceira linha. Então, o elemento A32 da matriz é igual a 1. Por exemplo, se fosse o elemento A22, seria segunda linha, segunda coluna. Nesse caso, seria igual a 5. É só você olhar as coordenadas da linha e da coluna. Fica bem simples assim. Agora que a gente já sabe o que é uma matriz, o que são os elementos de uma matriz e como localizar os elementos de uma matriz, agora a gente vai ver tipos de matrizes. As matrizes podem ser classificadas em alguns tipos, que é o que a gente vai estudar agora. O primeiro tipo de matriz que a gente vai ver é a matriz linha. O que é a matriz linha? Matriz linha, vamos ver a definição. Definição: matriz linha é a matriz que tem apenas uma linha, podendo ter várias colunas. Alguns exemplos para deixar esse conceito claro. Por exemplo, isso é uma matriz linha. Isso aqui também é uma matriz linha. No primeiro caso, a gente tem uma linha, 3 colunas. No segundo caso, uma linha e uma coluna. No terceiro caso, uma linha e 4 colunas. Isso aqui é uma matriz nula, que a gente vai ver logo em seguida. Guarda esse conceito aí. Matriz coluna. A definição é a matriz que tem apenas uma coluna, podendo ter várias linhas. Enquanto a matriz linha é a que tem uma linha podendo ter várias colunas, a matriz coluna é a matriz que tem apenas uma coluna, podendo ter várias linhas. Alguns exemplos para deixar isso claro. Exemplo de matriz coluna: uma coluna, 3 linhas. Outro exemplo de matriz coluna: uma coluna, 2 linhas. Outro exemplo de matriz coluna: uma coluna, uma linha. E essa é uma matriz coluna e uma matriz linha. Não tem uma classificação especial para esse caso. Matriz nula. A definição de matriz nula é a seguinte: matriz nula é a matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero. Exemplos: essa é uma matriz
nula, todos os elementos são iguais a zero. Segunda definição, isso é uma matriz nula. Então a gente pode representar igual a zero, que é a notação geral para matriz nula. Se você colocar, por exemplo, o símbolo de uma matriz, o A vezes o zero, você não está colocando o número zero, você está colocando uma matriz, a notação da matriz nula. Também é um caso de matriz nula. Todos os seus elementos são iguais a zero. É uma matriz linha e é uma matriz coluna também. E é uma matriz nula. É uma matriz linha, é uma matriz nula. Matriz quadrada. Matriz quadrada é a matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Nesse caso, dizemos que a matriz é quadrada de ordem n. Exemplos. Por exemplo, essa é uma matriz 2 por 2. A gente sabe que tem duas linhas e duas colunas. Segundo a definição, isso aí também é uma matriz quadrada, porque tem duas linhas e duas colunas. Um segundo exemplo. Essa é uma matriz 3 por 3. E segundo a definição, como o número de linhas é igual ao número de colunas, isso também é uma matriz quadrada. E nesse primeiro caso a gente lê que isso é uma matriz quadrada de ordem 2, ou matriz 2 por 2, dá na mesma. Isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3 ou uma matriz 3 por 3. A gente percebe que as matrizes quadradas elas apresentam duas propriedades interessantes, que são as diagonais, que elas apresentam a diagonal principal, que é essa, que vem do primeiro termo ao último termo da matriz, e a diagonal secundária, que vem do primeiro termo da ponta de baixo da matriz até o último termo da ponta de cima da matriz. Para caso da matriz 3 por 3, a mesma coisa. Tem uma diagonal principal, que vai do primeiro termo ao último termo de baixo, e uma diagonal secundária. Matriz oposta. A definição de matriz oposta é: dado a matriz B, a sua matriz oposta será representada por menos B. Para encontrar o oposto de uma matriz, basta tornar todos os elementos da matriz em seus opostos, ou seja, trocar o sinal de todos os elementos da matriz. Exemplos. Determine a oposta de A. Nesse caso aqui, A é uma matriz quadrada de ordem 2. No caso, para a gente achar a oposta de A nesse caso, a gente troca o sinal de todos os elementos de A. Por exemplo, a gente coloca, como eu disse, a gente representa a oposta por menos A. Fazendo passo a passo é a mesma coisa de multiplicar por menos 1 todos os elementos da matriz. A matriz oposta de A, da quadrada nesse caso, de 0, 1, 2, 8, é 0, menos 1, menos 2, 8. Nesse caso, a matriz, que é uma matriz linha, é uma matriz coluna. A oposta dela, no caso, é essa. Você troca o sinal dos elementos, como só tem um elemento, só troca o sinal do único elemento que tem. No caso, a matriz oposta de A, nesse caso, é menos 7, o único elemento que se encontra dentro da matriz. Matriz diagonal. A definição de matriz diagonal é a seguinte: matriz diagonal é a matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Que a gente lembra nesse caso? Que a gente lembra, então, para ter diagonal principal tem que ser matriz quadrada. Então, vou dar alguns exemplos aqui para deixar claro. Por exemplo, essa aqui é uma matriz diagonal. Por quê? Porque a gente tem que a diagonal principal é essa aqui. A diagonal principal é essa aqui. Então, todos os elementos que se encontram fora da diagonal principal são iguais a zero. Então, segundo a definição, isso é uma matriz diagonal. A diagonal secundária não interessa aqui, mas só para deixar claro que tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Nesse caso, segunda matriz também é uma matriz diagonal. Por quê? Porque todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero.
A diagonal secundária não interessa aqui para a gente nesse caso. Este exemplo é uma matriz linha, é uma matriz coluna e é uma matriz quadrada. Como essa matriz não tem elementos fora da diagonal principal, e segundo a definição, que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, isso também é uma matriz diagonal. Essa matriz também é uma matriz diagonal, porque ela não tem elementos fora da diagonal principal. Então também se encaixa nesse caso. A mesma coisa para essa matriz, a matriz nula. A matriz nula também é uma matriz diagonal, porque todos os elementos que estão fora da diagonal principal são são iguais a zero. Mesma coisa, outro exemplo de matriz nula, que todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Na definição, ela fala que os elementos que estão fora da diagonal, ou seja, os elementos que estão na diagonal também podem ser zero. Então, nesse caso, não tem problema. Então, a matriz nula também é uma matriz diagonal. Ou seja, quase toda matriz nula é uma matriz diagonal também. Matriz identidade. Chama-se matriz identidade uma matriz quadrada, em que cada elemento da diagonal principal tem valor 1 e os demais têm valor 0. A notação é IN, a gente chama a identidade N é a ordem, representa a ordem da matriz identidade. Tanto a matriz identidade quanto a diagonal são matrizes quadradas, sempre são matrizes quadradas. Vamos dar alguns exemplos para deixar isso claro. I1, por exemplo, é a matriz identidade de primeira ordem. Letra B. I2 é a matriz identidade de segunda ordem. É o que eu falei, todos os elementos da diagonal principal têm valor igual a 1 e os demais são igual a 0. Então a matriz identidade também é uma matriz diagonal. O terceiro exemplo, I3 é uma matriz identidade de terceira ordem. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o resto é igual a 0. Matriz transposta. A definição de matriz transposta é a seguinte: dado a matriz A de ordem M por N, chama-se matriz transposta de A, indicada por AT, A elevado a T, no caso esse Tzinho aí em cima, a matriz cuja ordem N por M é dada às suas linhas ordenadamente iguais às colunas da matriz A. Por exemplo, o que eu estou querendo falar? Que você tem a matriz A, M por N. A transposta de A vai ser exatamente é como se você invertesse a posição das linhas com as colunas. Se a matriz é uma matriz 3 por 2, a transposta vai ser uma matriz 2 por 3. Vou dar alguns exemplos para deixar isso bem claro. Primeiro exemplo. Aqui dá para a gente ver que é uma matriz 2 por 3. E para você achar a transposta dela, no caso, você vai pegar a primeira linha, que é essa linha aqui, e ela vai virar a primeira coluna da outra matriz. Nesse caso, a primeira linha vira a outra coluna e a segunda linha vira a segunda coluna. Assim a gente encontrou a transposta de A. As linhas viram a coluna. Um segundo exemplo seria uma matriz quadrada de ordem 2, que para você achar a transposta, a mesma coisa. Essa primeira linha vai virar essa primeira coluna e essa segunda linha vai virar a segunda coluna da transposta de B. Observação: na prática, obtemos a matriz transposta de uma matriz dada, basta transformar as linhas da matriz dada em colunas da nova matriz, é o que foi que a gente acabou de fazer. Para você achar a transposta de qualquer matriz, você transforma as linhas da matriz que você tem em colunas da outra matriz. Simples, não tem segredo. Para você lembrar como achar a matriz transposta, se lembre, linha vira coluna e vice-versa. Igualdade de matrizes. Consideramos duas matrizes A e B de mesma ordem. Dizemos que A e B são iguais se os elementos que ocupam a mesma posição nas duas matrizes forem iguais. Temos
Se a matriz A e J de ordem M por N, e a matriz B e J de ordem M por N forem iguais, então A é igual a B, então A e J é igual a B e J. Então os elementos de A e J vão ser sempre os mesmos de B e J, para qualquer I e J aqui no caso. Exemplos. Primeiro exemplo, temos a matriz A, matriz genérica preenchida com os elementos genéricos A, B, C, D, e a matriz B, também genérica. Então, se supondo que as duas são iguais, então o A vai ter que ser igual ao X, o B vai ter que ser igual ao Y, o C igual a Z e o D igual ao T. Agora um segundo exemplo numérico, para deixar bem mais claro ainda. A gente tem as duas matrizes, obviamente tem algumas incógnitas dentro delas. A gente vai supor que as duas são iguais para poder encontrar os valores de x, y e z. Se A é igual a B, então a gente tem que o 2 vai ser igual a z, a gente tem que o x vai ser igual a 3, a gente tem que o y vai ser igual a menos 1, e como já está ali, o zero é igual a zero. É simples, é só igualar os elementos, é só ver se os elementos das mesmas posições são iguais. Se igual nesse caso já falou pra gente que é igual, então a gente sabe que é igual. Então a gente sabe que z é igual a 2, y igual a menos 1 e x igual a 3. Se não for, você tem que verificar. Os elementos das mesmas posições das duas matrizes têm que ser iguais.